Olá, paz do Senhor a todos, boa noite, amém? Estamos aqui nessa noite para adorar, para iniciar mais um culto de ensinamento, amém? Breve, daqui a alguns segundos ou poucos minutos, estaremos iniciando o período dos louvores, logo após o ensinamento, amém? Mas primeiramente, quero desejar bênçãos na sua vida, amém? Proteção. Que nesse período de dificuldades, que o Senhor possa estar do seu lado, te protegendo, te livrando de todo mal, amém? Vamos iniciar com uma oração, amém? Vamos fechar os nossos olhos, você aí na sua casa, pode fechar os seus olhos também e orar conosco. Senhor, meu Deus, Pai querido e amado, nós estamos aqui, Senhor, para render glórias a Ti, Jesus. Reconhecemos que o Senhor é aquele digno de toda honra, Pai, digno de toda glória. Entregamos a Ti, Senhor, o nosso coração e pedimos que a nossa vida venha a ser guardada por Ti. Oh, meu Pai, com o coração aberto nós estamos aqui, meu Pai. E assim como nós estamos aqui, os irmãos em casa também estão com o coração aberto e com o coração disposto a receber de Ti, Deus. Por isso eu venho pedir que o Senhor, meu Pai, possa nos encher, Deus, da Tua presença. Pois nós somos pecadores, nós somos falhos, meu Pai, não somos dignos, meu Pai, mas a Tua graça, meu Pai, que é o favor não merecido, ela nos cobre e nos guarda de todo mal. Oh, Senhor, assim te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Amém. Então vamos adorar ao Senhor, amém? Aquele que nunca falha, aquele que sempre está conosco, mesmo que os dias maus venham, Ele permanece fiel. Pode acontecer que o dia não amanheça bem, a má notícia que chegou, a alegria que partiu e a paz se foi. Enfrentando a dor, não vou aceitar que esse seja o meu fim. Eu vou erguer a minha voz, eu vou clamar a Deus, pois sei que Ele virá me socorrer. Oh,
nós queremos nos alegrar em Ti, Senhor. Sim, Jesus. Nós temos um Deus que nos guarda. Aleluia. Cante conosco. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, controle ainda está na palma de suas mãos. Eu
reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheça a Ti. E que divino lugar é eu, pra que Tu cresças, Senhor, mais e mais. E como será que ficou o rosto bate a Ti? Escondo o rosto pra que veja Tua face em mim. E divino é lugar e que divino lugar é eu, pra que Tu cresças, Senhor, mais e mais. No santo dos santos, tua fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta, Tua presença é meu prazer. No santo dos santos, Tua fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta, Tua presença é o meu prazer. Aleluia, amém? Glória a Deus. Agora finalizando, amém, esse período maravilhoso que é o período do louvor, agradecendo a nossa oportunidade, amém? Queremos agora passar para o momento da palavra, o momento do ensinamento, amém? Que Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus e assim segue adiante com o ensinamento. Aleluia. Saúdo os amados irmãos, com a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui reunidos mais uma noite para um ensinamento da paz de Deus para nossos corações, que eu possa transmitir assim esse ensinamento. Nós sabemos, irmãos, que agora no mês de maio, no dia domingo agora, nós comemoramos, celebramos assim, né, o Dia das Mães. E assim também Deus concedeu uma palavra abençoada aos nossos corações. Creio que muitos foram edificados por essa palavra, a parte do pastor, falando sobre mulheres, que eram mães da Bíblia, né? E pregando sobre isso. Mas agora também no mês de maio, no primeiro dia do mês de maio, nós, né, celebramos, por assim dizer, o Dia do Trabalho. E assim eu senti no meu coração a vontade de mostrar para a amada igreja pessoas que se dedicaram no trabalho, que foram postas da parte de Deus. E a importância do trabalho para o povo de Deus. Como que Deus muitas das vezes nos honra através do nosso trabalho ou através de uma tarefa que Ele nos concede. E é engraçado que, né, comumente na sociedade, quando uma pessoa vira para outra e fala assim: olha, eu tenho um trabalho para você, o semblante daquela pessoa, ele se amarra, né? E a pessoa não gosta de ter um trabalho mais, uma tarefa mais, interpreta de maneira ruim aquilo, né? Mas o trabalho é uma bênção que Deus concedeu em nossas vidas para nós nos sustentarmos, e talvez um pouco dessa origem tenha a ver com a forma como ele começou, porque nós vemos lá em Gênesis, vamos acompanhar esse texto, que após Adão e Eva serem expulsos do Éden pelo pecado cometido, eles receberam assim sanções, por assim dizer. E agora, né, o Adão, que vivia ali no Éden, ele teria de passar a criar o sustento da sua família, mas através de quê? Através do trabalho, naquela época, né, da agricultura. Então vamos ler essa passagem, é muito interessante.
fala que logo no início de Gênesis, no capítulo de número 3, versículo de número 17. Vamos a ele, Gênesis 3, 17. E a Adão, Deus disse: visto que atendestes a voz de tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara, não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, ou seja, até que morra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornará. Então, muitas vezes quando olhamos essa passagem assim, identificamos principalmente a palavra fadiga, né? A primeira impressão que muitas pessoas têm é de que o trabalho não é uma coisa boa. Mas eu aprendi na palavra de Deus que até mesmo na glória, onde nós vamos ter tudo do bom e do melhor, que os olhos não viram e os ouvidos não ouviram, que é aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam, que cumprem com seus mandamentos. Também lá nós teremos um trabalho, talvez diferente de muitos trabalhos aqui na terra, não será exercida essa fadiga no nosso corpo. O ser humano, dependendo do trabalho, se esforça muito e depois ele chega cansado, mas o fruto desse trabalho ele vai comer depois, né? A palavra de Deus diz a respeito de Jesus, se não me engano, no livro de Isaías, que o trabalho árduo da sua alma, Deus verá e ficará satisfeito, né? Aquilo que foi feito, né? Aquilo que foi cumprido. E aí nós vemos, logo depois aqui de Adão, o interessante, que através do trabalho de Abel e Caim, eles tiraram ofertas para o Senhor. Cada um tinha um trabalho diferente, e do trabalho de cada um deles, eles tiraram a sua oferta para Deus. Vamos ver esse texto aqui? Se encontra logo no capítulo 4, aqui pertinho em Gênesis. Fala assim, Abel e Caim. Vamos ler a partir do versículo 2. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador. Quer dizer, cada um tinha um trabalho, uma função, mas daquele trabalho, daquela função, eles iriam tirar o melhor para conceder a Deus. Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim, e descaiu o semblante. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado? E por que descaiu teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. O que isso simboliza para nós? Nós devemos dar o melhor em tudo aquilo que nós fazemos. Então, quando nós estamos no nosso trabalho, naquilo que Deus nos concedeu, nós devemos dar o nosso melhor. No caso aqui, os dois tiraram uma oferta, mas aí a história vai nos dizer, textos históricos, de apoio ao estudo da Bíblia, vão nos dizer que a oferta que Abel deu, ela era melhor, porque ela era das primícias, era a melhor parte, e ao passo que a oferta que Caim deu, não era a melhor parte daquilo que ele retirou para Deus. Ele pegou aquilo que sobrava, aquilo que muitas vezes ele estava podre. Ele era lavrador, eram frutos. E ele não escolheu os melhores frutos, escolheu frutos que não eram tão bons assim, né? E por isso que Deus não se agradou da oferta dele. Interessante, numa determinada ocasião na minha vida, eu acompanhei um programa, um quadro de TV, onde o chefe daquela empresa, o dono do negócio, ele se colocava
na mesma posição, no mesmo trabalho que os outros trabalhadores que assim trabalhavam para ele. E ele ficava fantasiado, né? E muitos deles até nem conheciam quem era realmente o dono daquele negócio, que era um negócio muito grande, uma empresa de grande porte. E aí acontece que ele, observando ali o trabalho das pessoas, teve um trabalhador que chamou muita atenção dele e até o emocionou, porque ele falou o seguinte, perguntou: como que você se esforça tanto para trabalhar dessa forma? Você tem algum segredo? E aí ele falou o seguinte: tudo que eu faço, eu busco dar o meu melhor, eu busco fazer como se eu estivesse fazendo para Deus. Olha só que maravilha, ele estava ali, né, se eu não me engano, pelo que eu me lembro, era uma empresa de metalurgia, assim, né? E ele fazia aquilo ali, o trabalho dele, ele operava como se ele estivesse fazendo para Deus. Então ele dava o seu melhor. Olha só que benção. Muitas pessoas às vezes não valorizam o trabalho que Deus concedeu porque acham que não está adequado àquilo que ela se preparou durante a vida, aquilo que ela estudou, né? Por exemplo, às vezes ela estudou, né, fez pós-graduação, fez uma universidade e está ocupando ali um cargo de nível médio, um cargo de nível fundamental. Ela se sente, né, não foi para aquilo que ela estudou, não foi para aquilo que ela se preparou. Mas olha, valorize o trabalho que você tem. Nesses tempos, essa reflexão tem ocupado a mente de muitas pessoas que se queixavam do fato de ter que ir trabalhar e se cansaram a cada dia, talvez acordando muito cedo e se preparando para trabalhar. E agora estão em casa, muitas das vezes não tem o que fazer com o seu tempo livre, acaba até fazendo coisas erradas, coisas que desagradam a Deus. E muitas das vezes acabam passando o dia inteiro, né, em torno do seu lazer, não produzem e acabam sentindo que não estão tendo propósito, vamos dizer assim, para a vida, né? Alguns até estão recebendo, outros não. E aí eles valorizam, né? Naquela época eles tinham a oportunidade de acordar cedo, tomar o seu café da manhã e ir para o seu trabalho. Independente do seu trabalho, eu quero dizer para você nessa noite, valorize o seu trabalho. Deus te concedeu essa oportunidade, talvez não fosse o melhor que você queria, você pode sim se dedicar para alcançar algo melhor, mas não reclame, não murmure daquilo que Deus te concedeu, porque veio da parte de Deus uma provisão e muitas pessoas reclamam, não gostam de trabalho, não gostam de ter que trabalhar, e esse momento trouxe essa reflexão, né, para muitas pessoas. Ainda no livro de Gênesis, vamos lembrar outras pessoas que trabalharam para Deus, mas que aos olhos humanos é um trabalho físico, né? Um trabalho que não era remunerado, mas era um trabalho. E aí eu lembro da história de Noé. Aqui no capítulo 7 do livro de Gênesis, vai falar que Noé e sua família entram na arca. Então quer dizer, eles entram aqui na arca no capítulo 7. Mas quanto tempo não levou Noé preparando aquela arca? Deus deu cada detalhe de como ele queria que fosse essa arca. A questão da área, né, da metragem daquela arca, que não era pequena. E então ele, quer dizer, ele teve muito tempo para conseguir chegar àquele resultado final. E ele se esforçou a cada dia, não só trabalhando de maneira física, né, construindo ali com a madeira, com tudo, como também trabalhando para Deus na área espiritual. Porque a palavra de Deus vai dizer que Noé pregava para as pessoas daquela época. Muitas pessoas dizem que Deus não concedeu oportunidade às pessoas, enviou o dilúvio e só pode entrar Noé. Mas a verdade é que ninguém acreditou no que Noé pregava. Ninguém acreditou nas palavras de Noé. Ele estava dizendo que iria vir aquela ocasião. E ele pregava para que as pessoas se arrependessem da sua vida. Porque vai dizer que nesse tempo especificamente Deus olhou para a terra e viu que a maldade tinha superabundado, né? As pessoas, né, praticamente todas elas ali faziam coisas vis, coisas mais, coisas ruins, praticavam tudo aquilo que desagradava a Deus, de maneira que Deus naquela época determinou que enviaria o dilúvio, mas ele não retirou daquelas pessoas a oportunidade de arrependimento.
mas para que elas pudessem se arrepender, se elas realmente fossem se arrepender, existia um homem que de manhã e de noite estava nas ruas, pregando o arrependimento àquelas pessoas. Elas não deram ouvido, mas ele não deixou de fazer o seu trabalho. Muitas pessoas não veem fruto imediato do seu trabalho e por isso se decepcionam. Elas acham que tinha que ser instantâneo, elas acham que tinha que ser agora, ou elas acham que tinha que ser, já tinha que ter acontecido. Às vezes já passou um tempo grande, anos. A palavra de Deus vai dizer que Noé pregou durante muitos anos e as pessoas não deram ouvidos. Mas mesmo após muitos anos, ele não deixou de exercer o seu trabalho. E Deus o honrou. Aqueles que não quiseram acreditar, infelizmente, pereceram. Mas não foi pela falta de aviso, foi pela falta de trabalho, né, para Deus, da parte de Noé. Muitos outros homens da Bíblia tiveram o seu trabalho e se dedicavam muito ao seu trabalho e davam sempre o melhor, né, as primícias para Deus, ofertavam a Deus como Abel. E Deus também recompensava muito esses homens, que eram homens de muita riqueza, como foi o caso de Abraão e Ló. Mas interessante, Abraão, Ló também, mas Jó, quer dizer Jó. Principalmente Jó é interessante quando nós vemos a história, né, do livro de Jó, porque Jó ele foi fiel a Deus. Quando Deus lhe concedeu um trabalho, né, um negócio, vamos assim dizer, em que ele era, a palavra de Deus vai dizer, o maior da Ásia, né, um homem riquíssimo, poderoso, mas quando ele estava, né, passando por necessidade, passando por dificuldade, quando ele era ali, aquele homem que decaiu, vamos dizer assim, não espiritualmente, mas financeiramente, né, de um dos homens mais ricos, passou a ser uma pessoa pobre, por assim dizer, passou a ser uma pessoa que estava vivendo necessidade, viu o seu gado vasto, suas plantações morrerem, e ele não sabia por quê, mas ele decidiu ser fiel a Deus. Interessante essa história, né, principalmente do ponto de vista, como é o que está sendo falado, do trabalho, né, que envolve a área financeira. Será que você fizesse uma reflexão nessa noite, você que está me ouvindo, você passasse por essa situação de Jó, você tem o seu emprego, e às vezes o seu emprego, você ocupa um cargo elevado, você é uma pessoa de destaque, você é uma pessoa que ganha muito dinheiro, e aí você agora perde o seu trabalho, e Deus até te concede outra oportunidade, e você agora está vivendo um trabalho, só que é um trabalho de muito menor valor, e agora você se põe decepcionado, e você se bota a blasfemar contra Deus, a murmurar contra Deus, porque você era acostumado a viver na riqueza, que você era acostumado a viver sob um determinado padrão de vida, e agora as coisas são mais difíceis, e agora muitas coisas que você fazia, não vai mais poder fazer, você vai viver uma vida mais restrita, mas confie que Deus ainda te sustenta, confie que Deus ainda tem a provisão para a sua vida, porque a palavra de Deus vai dizer que contanto que você tenha o que comer, com o que se alimentar e o que vestir, você deve ficar contente, você deve ficar feliz, satisfeito. Então assim foi Jó, foi fiel a Deus, dependente de qual era a posição que ele estava ocupando, né? Muitas pessoas tendem, por uma arrogância ou por uma soberba, a menosprezar determinados postos de trabalho. E aí, como eu falei, até principalmente muitas pessoas olham para um jovem, por exemplo, que estudou, que se qualificou na universidade, se ele, por exemplo, formado em engenharia, ele tem que ser um grande engenheiro, formado em direito, tem que ser um juiz, tem que ser um advogado. E às vezes Deus concedeu na vida daquele jovem que ele não vai exercer necessariamente na área que ele se aperfeiçoou, mas concede uma forma de provisão. Será que você é grato a Deus pelo que Deus providenciou na sua vida para você conquistar o sustento da sua família? Essa é a reflexão que eu queria trazer nessa noite. E vamos ver agora também mais história de homens e mulheres de Deus que eles estavam em situações muito difíceis, mas mesmo assim exerceram o seu trabalho, independente da onde eles estivessem, eles foram fiéis a Deus e exerceram com excelência o trabalho que eles foi colocado.
como é principalmente a história de José do Egito. Vamos a ela. Se encontra, né, no livro de Gênesis também, o capítulo número 39, já vai falar sobre José na casa de Potifar. Nós conhecemos a história de José. Ele foi ali, de uma maneira covarde, vendido pelos seus irmãos, porque o seu pai o amava muito, e os seus irmãos tinham inveja dele, e por isso o vendeu, né, como escravo, e ele foi, né, levado como escravo. Então quer dizer, a situação que José tinha anterior a isso é que ele vivia numa família rica, uma família que tinha sustento, é uma família rica em amor também. O seu pai o amava muito, seu pai dava melhor para ele, e esperava, né, de seus irmãos também que o amasse, né, que tivesse carinho por ele, né, sua família o guardasse. Mas agora José perdeu tudo. Ainda jovem, né, a história vai dizer, livro de apoio à Bíblia, vão dizer que ele tinha aproximadamente 17 anos, né, quando ele foi levado como escravo. Mas ele decidiu confiar no Deus a quem ele servia, e ele permaneceu fiel, fazendo o melhor que ele poderia fazer naquela situação. Então vamos ler aqui em Gênesis capítulo 39. Vai dizer assim: José foi levado ao Egito, e Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda egípcio, comprou dos ismaelitas que o tinham levado para lá. O Senhor era com José, que veio a ser homem próspero, e estava na casa do seu senhor egípcio. Perceba, inicialmente, só fazer um comentário aqui, inicialmente as pessoas que olham somente com o olhar humano, olhar, vamos dizer assim, mundano, não podem nunca enxergar uma pessoa que é um servo, que é um escravo, como uma pessoa próspera. Mas a palavra de Deus vai dizer que ele era próspero, e que dali ele iria ser elevado, primeiramente, mas depois ele ainda iria cair mais ainda. Mas vamos à história. Vendo Potifar que o Senhor era com ele, e que tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos, logrou José mercê perante ele, a quem servia, e ele o pôs por mordomo da casa, algum dia chefe, né, de todos os serviços ali. E ele passou as mãos tudo que tinha. Então olha só a responsabilidade que foi colocada. José entrou naquela casa, talvez o mais novo, trabalhador dali, entrou como servo, como escravo, e tendo Potifar, que era um homem egípcio, que não acreditava em Deus, né, nosso Deus, ele olhou e viu que tudo aquilo que José fazia, ele fazia com zelo, com diligência, e dava certo, por assim dizer. Ele fazia da melhor maneira possível. E aí começou a perceber que o Senhor, né, que Deus, era com ele. E aí colocou ele sobre a maior posição que tinha, né, permitindo que ele administrasse, inclusive, todos os seus bens. Mas aí, nós conhecemos a história. O que veio acontecer com José? José estava na casa de Potifar, e aconteceu que a mulher de Potifar o tentou, porque ela queria tê-lo para si. Ela queria tê-lo, né, como um objeto. Mas José era fiel a Deus, primeiramente. E ele também era fiel a Potifar, que era seu empregador, né, que era a pessoa que tinha concedido trabalho a ele e ia levado ele a maior posição. Então ele não se envolveu com aquela mulher, independente de qual fosse a situação, independente de como fosse, né, a aparência ali daquela mulher, ele decidiu não se contaminar, ele decidiu não entrar em adultério com aquela mulher, participar melhor daquele adultério, que seria da parte dela. Mas acontece que mesmo assim, aquela mulher, de uma maneira ardilosa, puxando uma parte de sua roupa, ela conta a versão dela, e na versão dela para Potifar, aquele rapaz é que tentou contra ela, e não o contrário. E agora José, ele é denunciado por aquilo, vamos dizer assim, e ele está agora na cadeia, ele está preso, por assim dizer, como nós hoje
podemos ver talvez uma das piores posições possíveis. Uma pessoa pode estar enjaulada na cadeia. Mas a palavra de Deus vai nos dizer que até mesmo naquela cadeia, ele exerceu de uma maneira fiel o seu trabalho, de uma maneira que as pessoas viam nele alguém diferente, alguém iluminado por Deus, de maneira que o colocaram como chefe ali da cadeia. Não sei dizer com precisão de palavras, mas ele administrava aquele local ali, tomava conta. E aí, naquele local, onde mesmo estando, como muitos poderiam ver, no fundo do poço, Deus ainda iria elevá-lo sobremaneira, porque ele, segundo o poder de Deus, ele mostrou algumas pessoas que estavam ali, que tinham sua função, que era o padeiro, e outra pessoa, que ele poderia ser capaz de interpretar o sonho de Faraó. E aí, quando houve a oportunidade, ele ficou naquele lugar por muito tempo, vai dizer isso. Quando houve a oportunidade, José é levado a Faraó. E quando José é levado a Faraó, ele interpreta o sonho. E a palavra do nosso Deus vai dizer que Faraó coloca como segundo sobre comando do Egito. Abaixo de Faraó só tinha ele. Então olha só como é que Deus exaltou ele. De uma cadeia, que assim poderia ser visto como um trabalho, mesmo que ele exercesse um trabalho depois ali, inicialmente ele estava ali preso, até o trabalho de governador do Egito. Olha só como é que Deus honra aqueles que são fiéis. Muitas pessoas às vezes param para pensar, mas eu estou passando por uma situação de vulnerabilidade econômica, e não é por pouco tempo, são 3, 6 meses, é um ano, são 2 anos. A palavra de Deus vai nos dizer que José ficou preso, desde quando ele foi levado escravo, até quando ele se tornou governador do Egito. Ele só se tornou governador do Egito quando ele tinha 30 anos. Não sei aproximadamente quando ele estava preso, quando ele estava preso, até quando ele se tornou governador do Egito. Mas se ele foi tomado como escravo com 17 anos, então passaram-se 13 anos. Perdeu, por assim dizer, toda a sua juventude. Poderia estar com a família, vivendo talvez a mesma juventude que os seus irmãos tiveram. Mas ele teve uma vida difícil. Teve uma vida muito dura. Mas ele foi fiel a Deus. E Deus o exaltou sobremaneira. Aonde José era colocado, ele não menosprezava o trabalho que Deus tinha dado a ele. Mas ele buscava fazê-lo da melhor maneira possível. De maneira mais diligente possível. Interessante também, vou citar aqui brevemente, uma história também da Bíblia, que é anterior à história de José, se conta lá em Gênesis, capítulo 29. No capítulo 28, já começa a narrativa dessa história, que vai nos dizer, muitos conhecem essa história, que Jacó, ele trabalhou na casa de Labão durante 7 anos para ter a mulher que ele desejava, que era uma das filhas de Labão. E Labão fez como que um contrato com ele. Se ele trabalhasse durante 7 anos, os irmãos sabem, não é pouco tempo, ele iria ter a oportunidade de casar com uma de suas filhas. Só que Labão, ali de maneira ardilosa, enganou Jacó. E aí entregou a outra filha, que não era a filha que ele queria. Existia Raquel e existia Lia. E aí, a palavra de Deus vai nos dizer que ele depois trabalhou mais 7 anos por aquela que ele realmente queria. Então, quer dizer, ele trabalhou 14 anos para que ele pudesse ver, por assim dizer, feliz com a mulher que ele escolheu, que ele gostaria realmente, que fosse a sua companheira, que fosse a sua esposa. Mas, por uma armadilha, vamos dizer assim, o seu pregador, vamos dizer assim, o seu senhor, que era Labão, ele tinha planejado inicialmente trabalhar durante 7 anos e acabou trabalhando naquela casa como um servo durante 14 anos. Mas ele adquiriu, vamos assim dizer,
ele conquistou aquilo que ele queria, né? Deus o honrou após esses 14 anos. Então olha só a diligência, como que um homem, ele faz o que ele não faz, né? Para alcançar, vamos dizer assim, que propósito sua felicidade aqui na terra, que na época Jacó era o que ele desejava, era o que ele queria. Mas nós não podemos nunca nos esquecer de, principalmente, trabalhar para Deus, né? Fazer a obra de Deus para que possamos conquistar tesouros celestiais e não a felicidade aqui na terra. Mas podemos conquistar sim, devemos ser felizes aqui na terra, independente da situação, né? Que Deus possa colocar a alegria no nosso coração. Mas acima de tudo que nós venhamos a trabalhar para Deus, fazer o melhor para Deus, como esses homens fizeram, né? E como foram dedicados, independente da situação, eles buscaram fazer o melhor. Que Deus possa colocar no seu coração, você ore, fale com Deus. Se você não tem prazer no seu trabalho, Deus coloque no seu coração, que você acorde de manhã cedo, independente de qual cargo que você ocupa. Você venha fazer o seu trabalho da melhor maneira possível. Você vai ser diligente no seu trabalho e confiar que você está fazendo aquilo, né, como se você estivesse fazendo para Deus. Mas vamos ainda ver a história de mais 2 pessoas, né, e aí iremos estar encerrando esse estudo sobre trabalho. Vamos ver agora a história de uma menina. Você pode dizer assim que não é um trabalho como nós conhecemos hoje em dia, porque ela era uma criança, porque ela era uma garota, vai dizer aqui. Mas a palavra de Deus vai dizer que ela era serva, que ela exercia sim um trabalho. E vamos à história para nós entendermos bem. Fala sobre a cura de Naamã, em 2 Reis, capítulo de número 5. Vai mostrar essa história, quem era essa menina, o que aconteceu com ela e o que ela fez diante do que aconteceu com ela. Porque é essa atitude que Deus espera de nós. Não é o que aconteceu na sua vida, mas qual é a sua atitude diante daquilo. Porque, como eu mostrei já nessas histórias, e como nós vemos ao longo de toda a Bíblia, pessoas que foram atiradas, vamos dizer assim, foram lançadas numa situação desesperadora, uma situação terrível. Mas dentro daquela situação, elas fizeram o melhor possível. E não foi do dia para a noite que elas escolheram, não. Alguns demoraram décadas. Mas elas escolheram da parte de Deus, né? E foram grandemente abençoados. Então vamos lá, 2 Reis, capítulo 5. Naamã curado de lepra. Vai dizer assim: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do Senhor, do seu Senhor, e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Era ele herói de guerra, porém leproso. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel. Levaram cativa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora: tomara o meu senhor, no caso era Naamã, estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria de sua lepra. Agora perceba bem essa história. Nós sabemos que Naamã vai até o profeta Eliseu, e Eliseu coloca, vamos dizer assim, uma ordem, um conselho, que ele teria que mergulhar, né, 7 vezes naquele rio, para que ele fosse curado da sua lepra. Então ele tinha uma tarefa para ser feita. Deus podia curá-lo instantaneamente? Podia. Mas Deus queria que Naamã fizesse aquela tarefa. E depois de fazer aquela tarefa, seria curado. E Naamã pode ter relutado, mas ele realmente fez. Ele cumpriu, né, o que o profeta falou para ele, que ele tinha que fazer, ele fez. Mas não é sobre ele que nós vamos falar, sobre o trabalho dele, tarefa dele, vamos dizer assim. Mas sobre o trabalho dessa menina. Porque você pensa agora, uma criança, né, uma menina, tirada da sua família, seus pais, talvez ela não tivesse a oportunidade de aprender muitas coisas da vida. Talvez ela não tivesse a oportunidade de ver esse mundo, né, vamos dizer assim, mundo adulto, como nós
vemos. Porque ela ainda era uma criança, né? Sabemos das dificuldades, sabemos das lutas. Mas ela ainda não tinha aprendido muito, por assim dizer, porque ela era uma criança. E ela agora estava numa situação, se você parar para pensar, ela tinha tudo para ser contrária àquilo, para não fazer um bom trabalho para aquele povo, porque aquele povo tinha tirado ela de sua família e colocado para trabalhar para eles. Ela podia muito bem ver aquele homem morrer e não dizer nada, porque esse homem tinha tirado ela da sua família, do seu papai, da sua mamãe, da sua família, do círculo social que ela é acostumada a viver. Talvez possamos até interpretar roubado, por assim dizer, uma parte de sua infância. Mas não, ela estava ali agora naquela situação, ela era fiel a Deus, que ela conhecia já a Deus, ela iria fazer o melhor que ela poderia fazer naquela situação. Felizmente aconteceu, agora ela está ali, agora ela é serva, ela vai fazer o melhor. E olha só, ela, contrariando tudo que, vamos dizer assim, a mentalidade talvez de um adulto pudesse pensar, ela faz exatamente o contrário. Ela quer ver aquele homem agora que a tirou de sua família curado. Então ela fala, ela dá um conselho que vale ouro, porque ele não iria nunca chegar com aquele profeta se Deus não tivesse usado aquela menina. E qual foi o trabalho dela? Simplesmente abrir a boca dela e deixar Deus falar através dela, né? O que precisava para Naamã ser curado? Foi através dela, ela foi a chave para a cura de Naamã. Ela falou com a mulher de Naamã, falou que havia um profeta, quem dera ele fosse lá até o profeta, porque ele o curaria. Então ela confiava no poder de Deus e nos homens que eram usados por Deus, nos profetas de Deus. Ela tinha uma certeza no seu coração, mesmo sendo jovem, mesmo sendo criança, que o homem que Deus tinha colocado para anunciar a sua palavra naquela época, o profeta Eliseu, tinha poder para curar Naamã naquela época. E assim, ela exerceu o seu trabalho, por assim dizer, fez, né, da melhor maneira possível. Agora vamos então ao último, para nós estarmos encerrando. Vamos falar sobre Daniel. A palavra de Deus vai nos dizer, nós conhecemos essa história. Eu vou ler só a partir do versículo 18, mas vou falar para alguns irmãos que de repente não conheço, né? A partir do capítulo 1, vai narrar que Daniel, por assim dizer, teve uma situação muito parecida com a dessa garota. Apesar dele ser mais velho já, dele ser jovem, alguns vão dizer que ele tinha entre 14 e 17 anos também. Ele foi tirado também do seu meio, foi levado cativo para a Babilônia. E, quer dizer, tudo aquilo que ele estava acostumado a viver, seu padrão de vida, a oportunidade de estar ouvindo ali uma palavra de consolo, de carinho do seu pai, da sua mãe, tudo aquilo foi tirado dele. Mas uma coisa não foi tirado dele: temor a Deus. Não foi tirado do seu coração ao Deus a quem ele servia. Então ele agora estava numa situação em que ele, por assim dizer, tinha perdido todas as suas referências, né? Pessoas que ele poderia seguir, que iam mostrar: olha, não faça isso, faça isso. Mas ele, guiado pelo Espírito Santo de Deus, ele escolheu por si só, junto com seus amigos, não se contaminar com os manjares do rei. Porque aqueles manjares eram, aos olhos humanos, a melhor comida da época, né, o melhor sabor, o melhor prazer de se alimentar da época, estava naquela comida, naquele alimento. Porém, todavia, aquele alimento era consagrado a ídolos. E ele falou: não, olha só, falou para o, se não me engano, o copeiro, o responsável ali, né? Falou: olha, traga para nós apenas, né, vegetais e água. E o normal, né, seria que aqueles que se alimentaram com uma comida mais robusta tivessem mais energia, mais força do que eles que se alimentaram com água e legumes. Mas, se você parar para pensar, as outras pessoas que estavam comendo manjares não estavam comendo pouco. Acabaram por comer uma comida muito gordurosa, acabaram por comer demais. E assim, né, a aparência deles, obviamente, né, pelo olhar humano,
iria ser pior, e realmente foi, dos outros. Mas eles se alimentaram, vamos dizer, de uma maneira mais correta, instruídos pelo Espírito Santo de Deus, mas que a aparência deles era a melhor possível. Não era, apesar de não ser uma comida robusta, por assim dizer, mas eles, se alimentaram daquela forma, e Deus concedeu que eles estavam melhor do que os outros, e por isso foram escolhidos para quê? Para servir no palácio. Então esse era o trabalho que eles tinham. Eles agora iriam servir no palácio, servir ao rei Nabucodonosor, ou imperador, alguns podem dizer assim. Mas aí, então eles agora estavam servindo, como todos os outros que serviam. Só que Deus sempre destaca aqueles que são diligentes no seu trabalho e que estão ali verdadeiramente fiéis ao propósito de Deus. De maneira que o rei Nabucodonosor teve um sonho. E ele pediu para os feiticeiros, os adivinhos daquela época, que adivinhassem qual é o sonho que ele teve. Seria fácil, talvez assim dizer, se fosse só dizer qual era o significado do sonho. Por isso eles falaram para o rei: conte do Senhor o que o Senhor sonhou e nós vamos te dizer qual é o significado. Mas o rei disse: não, você vai ter que me dizer o que eu sonhei. Você vai ter que dizer o que foi que eu sonhei, e ainda assim dar a interpretação. E aí, vamos dizer assim, o negócio ficou feio para os feiticeiros, para os adivinhos, para os idólatras, para os magos, e os sábios daquela época. De maneira que o rei falou que ia matar todo mundo. Vamos ler aqui como é que foi isso. No capítulo 2 de Daniel, Deus concedeu poder, vamos dizer assim, autoridade, conhecimento. E através do Espírito Santo de Deus, Daniel, sendo a pessoa escolhida, queria interpretar aquele sonho. Vamos ver como é que foi isso. No segundo ano do reinado de Nabucodonosor, teve este um sonho. O seu espírito se perturbou e passou-se-lhe o sono. Então o rei mandou chamar os magos, os cantadores, os feiticeiros e os caldeus, para que declarassem ao rei quais foram os sonhos. Eles vieram se apresentar diante do rei. Disse-lhes o rei: tive um sonho, e para sabê-lo está perturbado o meu espírito. Os caldeus disseram ao rei, em aramaico: ó rei, vive eternamente, diz o sonho aos teus servos e daremos a interpretação. Aquilo que eu falei, Respondeu o rei e disse aos caldeus: uma coisa é certa, se não me fizeres saber o sonho e a sua interpretação, serei despedaçados, e as vossas casas serão feitas com touros. Então quer dizer, ia matar eles, ia matar a família deles também, destruir a casa deles também, destruir tudo. Agora olha só, como é que Deus é maravilhoso. Deus usou um homem de Deus, instruído pelo Espírito Santo de Deus, para salvar da morte iminente até mesmo aqueles que eram contrários a Deus, que faziam aquilo que Deus abomina, feitiçaria, adivinhação. Mas a partir desse momento, quando o nosso iluminado Daniel, ele interpretou o sonho do rei Nabucodonosor, o Pai Deus vai dizer que ele ficou em evidência, que ele ficou numa posição de governo, a ponto de dizer que ele se tornou um dos príncipes. Naquela época só existiam 3. Abaixo dos príncipes tinham os prefeitos, os governadores, os presidentes. Mas quem mandava mais abaixo do rei, daquela época, eram os 3 príncipes. E Daniel era um deles. Então tudo aquilo que nós fazemos, nós nos dedicamos, nós somos diligentes para Deus, Deus nos honra. Diversos homens e mulheres da Bíblia tinham o seu trabalho. E às vezes, por exemplo, no Novo Testamento, Deus ele chamou aqueles que tinham o trabalho de pescador, como Pedro, para uma obra maior, dizendo que agora eles seriam pescadores de almas. E você pode estar pensando, se eles tinham o seu trabalho, eles só sabiam fazer uma coisa, porque a história vai nos dizer que o apóstolo Pedro era letrado, analfabeto. Mas então, o que ele sabia fazer era pescar. E agora? Deus falou que não era mais para ele pescar. Deus falou que era para seguir ele. E ele tinha família. Porque a palavra de Deus vai dizer que em uma determinada passagem,
determinado momento, Jesus curou a sogra de Pedro. Eu tinha esposa. Tinha sua família, mas ele confiou que se ele deixasse o seu trabalho e trabalhasse para Deus, trabalhasse para a obra, vamos dizer assim, seguisse Jesus, deixasse tudo para trás, Deus ia prover na vida dele. E a palavra de Deus vai dizer que foi isso que aconteceu mesmo. Porque depois, quando ele se tornou, né, o líder da igreja primitiva, ele, num momento, a palavra de Deus vai dizer que ele padeceu necessidade, sim, financeira. Nunca foi o foco dizer isso. Nunca foi retratado dessa forma. E já o apóstolo Paulo vai dizer que ele sabia viver na abundância, mas ele também sabia viver na necessidade, né? Vamos dizer assim, sabia viver na fartura e nos momentos onde ali o dinheiro era mais escasso, onde a provisão era mais escassa. Que você possa ter esse ensinamento no seu coração, que você possa aprender como o apóstolo Paulo a viver, né, independente daquilo que Deus colocou, mas principalmente ser grato por aquilo que Deus colocou na sua mão. A palavra de Deus vai dizer, somente, né, a título de curiosidade, que o apóstolo Paulo também tinha um ofício, para se dizer, né, de criar tendas, como fosse um artesão de tendas. Mas ele dedicava a sua vida, né, principalmente para a obra de Deus. De maneira que, quando chegava numa cidade, não só ele como outros apóstolos, ficavam na casa daqueles que oferecessem, porque assim ensinou o nosso mestre Jesus no seu evangelho, que eles deveriam ir até, né, a casa de pessoas que eram cristãs, que acreditavam em Deus, que quisessem cooperar para a obra de Deus, que davam ali um alimento, que davam ali um local para eles descansarem. Então, independente da fartura ou daquilo que estava disponível naquele momento para eles comerem, eles eram fiéis à obra de Deus e anunciavam o evangelho de Deus por toda a arte. Assim, nesse momento, depois o ministério vai estar louvando mais um hino. Amado Deus e eterno Pai, amado Deus e eterno Pai, Senhor, que o Senhor Deus possa colocar, meu Deus, no coração de cada um que aqui ouve essa palavra, meu Deus, cada um que ainda irá ouvir essa palavra, meu Deus, possamos ter a gratidão em nossos corações por toda a provisão que o Senhor Deus nos concedeu, que possamos, meu Deus, verdadeiramente honrar o nosso trabalho, meu Deus, toda a tarefa que vem às nossas mãos, que possamos nos empenhar mais para fazer mais para Ti, ó Deus, fazer mais para a Tua obra, com diligência, com carinho e com amor, que não venhamos a ter, meu Deus, com maus olhos ou com um semblante caído, meu Deus, quando nos oferecer um trabalho, quando disser que tem um trabalho para nossas vidas, que possamos dar o melhor de nós, Senhor, e assim, meu Deus, sermos ricamente abençoados pelo Senhor Deus, que possamos colher tudo aquilo que nós estamos semeando, segundo o Teu poder e a Tua glória. Assim nós clamamos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Mais uma vez estamos aqui, aleluias, para após o ensinamento, para a palavra, para mudar o nosso Senhor, amém. Aleluias, vamos declarar para o Senhor, amém, que nós o louvaremos, independente das circunstâncias, amém. Aleluias. Pois prazer maior não há que me deixe amar. Tudo que há em mim
sou apenas servo, teu amigo me tornei. Declare. Mas, irmãos, somente para lembrar, né, na sexta-feira nós teremos um grupo abençoado por libertação das causas impossíveis e no domingo, né, da família, né, sempre no horário das 7h30, vamos ter esses cursos. Então, você pode ser grandiosamente abençoado por Deus nessa noite. Deus te abençoe.